Oi, gente, boa noite. Tô aqui novamente. Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer esse contato com a minha querida Mag. Oi, Aline, que bom que você entrou novamente. Seja bem-vinda. Oi, Monique, boa noite. Neuza, que bom que tu estás aqui, Neuza. Que bom, vamos ver se agora a gente consegue fazer esse contato. Tive um probleminha, não consegui me conectar com a Mag. Boa noite, queria compartilhar com vocês esse dia de hoje, um dia muito especial para mim. Oi, Monique. Vamos ver se a Mag consegue entrar, se o problema não tá com ela. Queria aproveitar para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu diagnóstico, sobre as possibilidades, sobre as situações que a gente enfrenta, né? Eu tô aqui esperando a Mag entrar. Vamos ver se o problema é com ela. Ah, ela ainda não entrou. Eu acho que o problema tá lá no Insta dela. Queria aproveitar, ó, chegou. Boa noite, Mag. Vamos ver se agora a gente consegue. Vou te convidar. Deu, acho que deu. O convite foi. Boa noite, Vivi. Tô aguardando a minha convidada. Nós tivemos um probleminha ainda há pouco. Não sei se o problema persiste. Eu acho que persiste. Eu acho que persiste. Ai, não acredito. Boa noite, Beth. Ai, tô triste. Boa noite. Tô vendo aqui. Eu acho que o. Chama de novo, tá? Pera aí. Vamos ver. A internet é ótima, maravilhosa, mas quando dá problema é ótimo também. Só que não. Tô esperando. Oi, Sueli. Saudade, como tu estás? Nunca mais viesse falar comigo. Me chama pra gente bater um papo. Deixa eu ver. Ai, que pena. Não. Tô triste. Não acredito. Oi, Cássia. Alexia. É Cassiano, Alexia. Deixa eu ver agora. Aceito. 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 Confio. Aceito. Tô te esperando, Mag. Mag não pode participar. Oi. Boa noite. Nós estamos com um probleminha técnico. Estamos tentando ver o que que é possível. Mas na live de hoje é uma live reflexiva. Eu sei que tu tá aí, Mag. Ai, obrigado, Henrique. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Hoje nós tivemos uma manhã com uma troca bem legal. À noite eu queria fazer uma troca também, mas agora dessa vez a internet não quer me conectar. Eu não acredito. Oi, Cássia. Saudade, dona Cássia. Esperando vocês, esperando a internet, esperando a conexão. Mas enquanto isso, em respeito, vai falando aí, isso mesmo, era o que eu ia falar. Em respeito a, a vocês que estão aqui, eu vou começar falando então. E nisso a Mag vai tentar entrar de alguma maneira. Mas se não acontecer, a gente faz em outro momento, não vai faltar oportunidade de eu sentar com a Mag. A Mag é uma das minhas redes de apoio.
E além de ser rede de apoio, ela é parceira em sempre estar aqui se conectando comigo, né, para que a gente possa se comunicar, que a gente possa refletir sobre o diagnóstico. Então, a gente até escolheu a data. A Mag, ela sempre gosta de estar compartilhando comigo em lives, em conversa. Nós temos até bastante conversa lá no YouTube. Quem ainda não conhece, que não conhece o meu canal lá no YouTube, vou deixar aqui o convite. É, eu tenho alguns bate-papos com algumas profissionais e a Mag, sendo a minha psicóloga, não poderia faltar nesses momentos, né? A gente tem alguns vídeos gravados que sempre são vídeos bem explicativos, bem significativos, bem importante. E hoje à noite, a gente aproveitar a ocasião, que é uma data especial. É, alguns pode querer esquecer, mas eu tenho muito orgulho dessa data, muito orgulho mesmo, assim, por tudo que eu vivo e por tudo que eu vivi nesses 11 anos e sobre todas as coisas que eu entendo sobre o diagnóstico e sobre as possibilidades, está falando sobre o diagnóstico. Essa data, para mim, ela é importante. E por causa disso a gente ia sentar juntas e estar compartilhando informações a respeito da data. Hoje, dia 18 de outubro de 2022. Coincidentemente, é uma terça-feira. Há 11 anos atrás, no dia 18 de outubro, também numa terça-feira, eu abri aquele tão temido envelopinho, né? Mag, tenta desligar o Instagram, talvez até reiniciar o celular, para ver se tu consegue daqui a pouco. Às vezes pode ser um probleminha aí contigo, porque eu tava olhando ali, tem um monte de gente ao vivo. Mas voltando ao assunto, um envelopinho que ninguém deseja abrir, né? Um envelope onde falava sobre o meu diagnóstico. Então, há 11 anos atrás, eu tive a certeza que as minhas dúvidas estavam sendo confirmadas, né? Eu não procurei, eu tinha 33 anos, né? Como eu já falei com algumas pessoas, que quem me acompanha aqui sabe. Eu não participava do grupo de risco, eu não nem imaginava que eu pudesse ter aos 33 anos um câncer, principalmente há 11 anos atrás. Hoje, até a gente, pelas informações, até a gente não espera, mas sabe que isso é possível, né? É mais possível hoje do que há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás não se falava tanto, se falava mais em câncer de mama em pessoas com uma idade superior aos 30 anos. Ah, se falava muito em 50, 60 anos, né? Então, tinha poucos casos de pessoas com 40, com 30, então quase nada. Eu não tinha diagnóstico na família, não tinha, então, possibilidade de hereditariedade. Eu engravidei antes dos 30, amamentei exclusivamente durante 6 meses, não fumava, não bebia, tinha uma vida mais ou menos saudável, então eu não fazia parte do grupo de risco, né? E por conta disso, eu não esperava que eu jamais teria. Só deixa eu tentar aqui aceitar. Ver se ela apareceu aqui de novo. Vamos ver se agora deu certo. Voltei. É, tentei de novo, Mag. Acho que estamos com um problema eu e tu. Porque tá desconectando direto. Não sei se o Instagram tá com problema em dupla.
É, e tá vindo o convite, tá? Tô mandando toda hora. Vai e volta, vai e volta. Desculpa, eu interrompi aqui, mas é que a Mag estava na tentativa de novo. Agora, agora partiu de mim o convite. Vamos ver, Mag. Que aquela hora tava como tu que pediu o convite. Agora tá como eu. Não. Acho que para nós duas, eu acho que a gente vai ter que ser em outro dia. Até poderia ser. Eu não sei como funciona no YouTube. Ó, e tá como. Pra mim aparecendo que o convite foi pra ti, entendeu? Aparece aqui certinho. Bom, pra nós duas, eu acho que a gente pode marcar pra quinta. Vou ver como é que tá a tua disponibilidade. Amanhã a gente vai sentar e quem sabe a gente refaz esse convite pra quinta-feira. Mas em respeito às pessoas que estão aqui me ouvindo, eu vou aproveitar e finalizar aqui contando um pouco sobre a data de hoje. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Não lembro o que que eu estava falando. Pode ser quinta? Então tá, eu posso retificando ali então, tá? Beijo, se quiser fica por aqui. Deixa eu falar mais um pouquinho para as pessoas, aproveitando a data de hoje, né? E então, voltando, eu não fazia parte do grupo de risco, então eu não imaginava que eu pudesse ter o diagnóstico. Eu estava tentando engravidar, eu já tinha o Vitor, mas eu estava tentando engravidar do meu segundo filho. E por conta dessa possibilidade, eu sempre tive as mensagens e as campanhas de informação muito fortes na minha cabeça, né? Então eu fui uma pessoa assim que sempre procurei ir no médico, eu sempre procurei deixar os meus exames em dia. Eu sabia, naquela época se falava muito, o ideal, se quer engravidar, se quer fazer uma gravidez planejada, o ideal é procurar o médico, fazer exames preliminares. Não era todo mundo que faz, não é todo mundo que faz, mas eu tinha já esse cuidado comigo. E foi assim que eu fiz, né? Como eu tinha o desejo de engravidar, eu procurei o médico para ver se a minha saúde estava em dia, se dava para levar uma gravidez adiante e tal. E assim aconteceu. Eu procurei a ginecologista, que era a mesma ginecologista que acompanhou a gestação do Vitor, o pré-natal, e falei do desejo que eu queria de engravidar. Ela me deu as orientações de como ia funcionar, aquela coisa toda, para anticoncepcional, né? Que a gente sabe como é que funciona o desejo de engravidar. E como eu não tinha uma gravidez rápida, já que o Vitor foi assim, eu levei mais de um ano para engravidar porque eu tinha ovário policístico. É, Nessa segunda possibilidade aconteceu a mesma coisa, a mesma dificuldade. Fiz o exame, estava tudo bem, repeti os exames porque já tinha vencido, já estava na hora de repetir os exames. Então eu voltei nela para ver se estava tudo bem, que eu não tinha engravidado, estava na hora de repetir. Então, aí nesse preventivo, nesses exames, no toque, ela percebeu que tinha alguma coisa alterada entre uma mama e a outra. E por conta disso, ali os planos a gente tinha congelado, né? E tava com aquela pulga de que poderia ser alguma outra coisa. Na cabeça dela, assim, também não era uma coisa assim de que poderia ser um câncer, até por conta todo do meu histórico, né? Mas poderia ser uma inflamação, poderia ser uma mastite, poderia ser qualquer coisa, mas ela precisava investigar. Dali eu não tinha ali a possibilidade de fazer mamografia, não tinha idade para fazer mamografia, então ela mandou eu fazer uma ultrassonografia. A ultrassonografia eles perceberam que tinha uma inflamação ali naquela região da mama. Por que que eu não percebi?
Eu não percebi, eu escutava as campanhas, sabia do autoexame, aquela coisa toda, mas como eu estava tentando engravidar, a mama, para o período fértil, a mama também altera, né? Quando a gente vai menstruar, aquela coisa toda. Então, como eu estava naquela observação da alteração do corpo para engravidar, eu não ia perceber a alteração na mama. Por isso, até que as campanhas falam, né, que existe o período que a gente faça os exames. Eu não lembro exatamente quais são os dias, mas tem que ser um período pré e antes da menstruação, porque corre esse risco de confundir. Então, para mim, não tinha essa possibilidade, porque eu estava tentando engravidar há um ano. Então, era uma coisa assim, muito diária, né? Essa minha observação. Então, eu não ia perceber nenhuma alteração. Mas a médica, ela já tinha percebido, ela viu que uma mama estava alterada, porque daí era uma mama só, era uma leve alteração. Para o meu olhar de pessoa leiga, eu não ia observar nada, mas ela, por ser médica, ela já percebeu uma diferença entre uma mama e outra. E dali é onde ela pediu os exames complementares. Fiz a ultrassonografia, apareceu uma inflamação. Aí, daquela inflamação, ela pediu a biópsia. Fizemos a biópsia, ficamos na dúvida, tal, qual biópsia escolher. Ela já fez a biópsia é, de agulha grossa para tirar as dúvidas, né, para ser uma coisa rápida. E, enfim, isso foi ali final de setembro. Início de outubro eu fiz a biópsia e no dia 18, exatamente no dia 18 de outubro de 2011, há 11 anos atrás, numa terça-feira, era depois do horário, depois das 6 horas, eu fui buscar os meus exames. Eu estou aqui com a biópsia, mas essa não é a biópsia do tumor, essa é a biópsia, não é a biópsia pré, né? É a biópsia do tumor que foi tirado. Então, os dados já são outros. Mas ali era um carcinoma ductal infiltrante, pouco diferenciado, grau 3 porque grau 3 ali daquela situação ele já era localmente avançado, já estava presente invasão do mamilo, já estava presente extensa de invasão angiolinfática, todos os linfonódulos, a grande maioria estava comprometido, né? De 35, 30 estava comprometido. Então, assim, ele localmente ele já era avançado e ele já era de um risco grande, né? Ele já era bem agressivo. Então, quando eu peguei o diagnóstico, aquela história que as pessoas contam acontece, como aconteceu comigo, de, de ficar assustada, de ter medo do chão se abrir, da tremedeira, falta de ar, aquela coisa de achar que tu vai morrer, que tu recebeu a sentença de morte, tudo aquela coisa que as pessoas falam de fato acontece, assim, porque é uma coisa que ninguém imagina, ninguém espera. Imagina os 33 anos, eu tava tentando engravidar, tava me planejando para uma gravidez e não para buscar um diagnóstico, não, não com a possibilidade de descobrir um câncer, nem fazia parte dos meus pensamentos. Eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? E só que depois, quando eu peguei o papelzinho, de fato caiu a ficha, né? E quando cai a ficha, a gente entra em desespero. Então, pelas informações que se tinha lá, pelas informações que ainda tem hoje, pelo que a gente sabe, o câncer é algo assustador, né? É algo desesperador. Ninguém deseja para si. É, e pelas informações que se tinha lá em 2011, as chances de cura eram mínimas,
né? E diante dos resultados do que o material estava apontando, as chances de cura, de fato, para mim, era o mínimo mesmo. É, e pelas experiências que eu tinha, pelo que eu sabia, pelas poucas experiências que eu tinha, pelo que eu sabia, pelas poucas informações que eu tinha, as pessoas que eu convivi, que foram mínimas, ou que a internet ou que a televisão falava, é câncer e morte, né? Então, assim, eu não me lembrava de informações de pessoas que tinham passado, vivido, vivendo ou sobrevivido a um diagnóstico de câncer. Então, o que eu sabia é que câncer era morte, né? Eu ia morrer. Então eu voltei para casa, eu estava indo com a minha mãe, a gente pegou a biópsia junta. A minha mãe ainda ela não tinha se dado conta da situação, da gravidade. Eu vim para casa, eu fiz o que a maioria das pessoas fazem. Coloquei os resultados, as palavras dos resultados da biópsia no Dr. Google e o Dr. Google me deu 6 meses de vida. Expectativa de 6 meses de vida. E diante dessa situação, dessa possibilidade, dessa certeza, eu fiquei em choque, né? Eu não sabia o que fazer, como que eu ia fazer. Apesar de ter 33 anos, apesar de ter um filho, como eu falo, eu era recém-casada. Não recém-casada, mas era jovem casada, né? Eu tinha uma vida inteira pela frente. Uma possibilidade de vida inteira pela frente. Quando a gente casa, a gente tem esse ideal, né? De viver felizes para sempre. Então, eu também achava que isso iria acontecer e eu estava caminhando para isso. Só que quando busca o papel, esses planos todos morreram. Eu paralisei naquele momento. E a minha mãe não tinha caído a ficha, ela não tinha entendido, ela nem imaginava, claro, ela nem, nem esperava, né? Que a gente não espera que isso aconteça, quanto mais com o filho. Nós fomos para casa, eu entrei em contato com a minha médica, já era fora do horário, a minha médica pediu para eu ir no outro dia e as situações se confirmaram, né? O que eles poderiam fazer por mim naquele momento é agilidade no processo, né? E que eu iria ter que passar por todas as situações o mais rápido possível. É, eu tinha plano de saúde, então aquilo naquele momento facilitou muito a minha vida, né? Porque quando a gente tem plano de saúde, em alguns casos, nem sempre, as coisas se tornam um pouco mais fácil. Tudo depende também da disponibilidade médica. E hoje, por sinal, é um dia especial, que é o dia do médico. E eu digo sempre que o médico, a diferença do atendimento médico, a humanização, o olhar, faz a diferença na nossa vida. Então, assim, a minha ginecologista, ela foi ágil para esse tipo de situação, ela pegou o resultado e ela já agilizou da melhor maneira possível, já entrou em contato com o mastologista. Eu nem sabia o que era mastologista, como que funcionava, que a gente tinha aqui, por que a gente tinha aqui. O que ela mandava eu ia fazendo. E do mastologista ele já pediu uma rede de exames, e do mastologista eu já fui encaminhada para um oncologista, e já fui encaminhado para uma outra rede de exame, e assim foi acontecendo, e eu não podia mais nem pensar, né? Eu só ia fazendo, respondendo aos critérios médicos, porque eu precisava, naquela situação, de tempo, né? Então, o tempo para mim era precioso. Quanto mais ágil, maiores as possibilidades, e quanto maior as possibilidades, mais chances de vida eu teria. E isso acho que contribuiu bastante para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível, né? Essa
agilidade, essa rapidez, esse envolvimento médico, isso foi primordial. Naquele momento, como eu falei, e que eu sempre falo nas minhas postagens, a minha expectativa de vida era de 6 meses. Meu entendimento eram de 6 meses. O que sabia das informações, a grande maioria, era de que uma paciente com câncer de mama naquele grau, naquele estágio que eu estava, a expectativa de vida era de 6 meses. E por conta dessas informações, né, eu desesperei, fiquei com medo. Só que eu tinha um menino de 4 anos. E o que que aconteceu? Eu queria tentar preservar o Vitor da melhor maneira possível sobre os impactos que isso pudesse causar na vida dele, que eu sabia, eu, Grazi, entendia que eu ia morrer. Só que eu queria fazer com que aquilo chegasse nas mãos do Vitor, ou na ideia do Vitor, de uma maneira menos impactante possível. E através disso, dessa ideia, desse desejo, que eu fui vendo as minhas possibilidades. O que eu poderia fazer para que as coisas criassem o menos impacto possível na vida dele. Eu sabia que as coisas iam acontecer, eu sabia que as chances de morrer eram grandes, eu sabia. Existe aquela premissa, né, de que também não entendo, Mag. Não sei o que está acontecendo. A ver... ah, eu ia dizer que na verdade não estava nem aparecendo aqui. Agora tu aparece. Mas voltando ao que eu estava falando, é, na verdade eu sabia que eu iria morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer, só que eu tinha que lidar com essa informação para mim e como eu iria lidar com o Vitor. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 44. Tô fazendo 11 anos, eu tinha 33. Então, essa, assim, quando eu recebi a informação, eu vim para casa, eu não tive muito tempo para pensar sobre a morte. Eu tinha tempo, que eu queria de tempo era como que eu iria diminuir o impacto na vida do Vitor. Então, as minhas percepções sobre morte e vida eram baseadas no Vitor, né? Baseadas nas informações que eu queria passar para ele. Não, não é 11 anos de câncer metastático, são 11 anos de câncer de mama e 7 anos metastático. E diante disso, dessa situação, né, que eu sabia que eu ia morrer, eu estava falando ali, né, das expectativas que se fala de 95% de chance de cura no câncer de mama e 5% de chance não, eu sabia que para mim eu ia estar dentro de 5%, eu sempre fui uma pessoa um pouco pessimista. Então, eu sabia que eu não iria ter a possibilidade de estar 95%. A minha cabeça dizia que eu ia estar nos 5% de vida. Mas o que acontecia? Eu queria, desses 5% de certeza que eu tinha, eu queria fazer algo diferente na vida do Vitor. Então, a minha preocupação, morrer para mim era fato, era uma coisa que não era discutível. Não era, não dava para discutir, era um fato, ia acontecer. Então, o que eu tinha? O que eu poderia fazer com essa informação, né? De que maneira que eu poderia agir na vida do Vitor nesses 6 meses, que para mim as informações que eu tinha era 6 meses de vida, né? Principalmente lá em 2011, por falta de informação, uma das coisas que eu observo
que é até por isso que eu tô aqui, por isso que eu uso as redes sociais, por isso que eu gosto de compartilhar a minha história, é que lá em 2011 as pessoas não gostavam, como ainda acontece, mas lá muito mais, não gostavam de contar sobre as suas experiências, as suas vivências. Quando elas passavam, venciam, superavam, se curavam, elas queriam esquecer, né? Elas queriam virar a página. E isso é legal para elas até certo ponto. Mas ao mesmo tempo é ruim para as outras pessoas que estão descobrindo o diagnóstico nesse momento, né? Porque agora, aqui, são 8h42 de uma terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, provavelmente tem muitas pessoas descobrindo o diagnóstico. E o que elas mais vão querer nesse momento é, primeiro elas vai ter aquele momento de negação, de não querer saber, mas depois vai existir aquele momento dela vai querer saber. Ela vai querer buscar informações através, né, da internet, do diagnóstico, das possibilidades, se existe chance, se existe expectativa. E lá em 2011 eu não tinha isso, eu não tive essa oportunidade, eu não tive esse momento. As informações que eu tinha era isso, era que câncer morria, câncer morre, as chances de sobrevidas eram 6 meses e ponto, era isso. Então, através dessas informações que eu criei as minhas expectativas. E daí depois eu fui vendo que não era bem assim, que não existe data e hora marcada, que não existe uma sentença, que ninguém sabe exatamente como as coisas funcionam, que depende de vários fatores para que a gente possa morrer, ou possa se curar, ou possa viver, ou possa sobreviver, ou possa superviver. Então, cada um vai criar a sua história, a sua maneira de lidar com o diagnóstico, a sua maneira de enfrentar com as suas situações. E eu fui vivendo, enfrentando as, as adversidades que foram aparecendo. Eu tinha, como eu estava falando, tinha o Vitor, então assim, o que eu queria naquele momento era marcar a vida do Vitor, né? Então, sim, pode existir a data e a hora, sim, mas só Deus sabe, a gente não sabe, né? É uma coisa que ninguém vai saber, ninguém tem essa informação. Se a gente tivesse, a gente tava louco, todo mundo tava louco. Ainda bem que a gente não tem. Mas é isso, assim. A ideia que eu queria era impactar menos o Vitor, fazer o possível para que eu pudesse estar com ele o máximo de tempo possível. Eu contei as minhas expectativas para a médica, quais eram os meus ideais, o que, que eu queria, o que, que eu pensava, como que eu imaginava que as coisas fossem acontecer. Uma das coisas que eu sempre falei para todos os 3 médicos que passaram por mim lá naqueles primeiros momentos é o que tivesse ao meu alcance eu iria fazer, que tudo que fosse fazer para tentar me dar o máximo de tempo possível eu iria fazer. Eu não estava muito preocupada naquele momento com as situações, com os efeitos, com as coisas, com o enfrentamento. Eu estava preocupada em estar do lado do Vitor, eu estava preocupada em viver o máximo de tempo da melhor maneira possível com o Vitor. Então, se para isso eu precisava passar pelo tratamento, se para isso eu precisava fazer cirurgia, se para isso eu precisava tal coisa, eu iria fazer, né? Então, por causa disso, eu não tive tempo para me questionar, para questionar sobre o tratamento, né? Eu tinha que fazer, porque a minha ideia era que eu estaria nos 5%. Então, se eu fizesse as coisas que os médicos pedissem ou que tivessem ao nosso alcance da medicina, do acesso e da disponibilidade, eu iria fazer.
né? Da melhor maneira possível. E, e foi o que foi acontecendo. A minha médica foi conversando, foi me explicando, ah, foi me acalmando, foi me tranquilizando. Ela não me deu data e hora, ela não me deu prazo, ela não me deu a certeza de que eu teria sobrevida de 6 meses. Não, não foi ela, foi as informações que eu busquei. A certeza que se tinha na internet era essa, né? Então, o que ela falou para mim, o que ela tentou conversar, explicar que cada história é única, cada câncer é um câncer, existem vários fatores para que aconteça das coisas ah, se curar ou não curar. Tem várias coisas. Então, assim, através dessas conversas, dessas comunicações, dessas informações que eu fui vendo que existia possibilidades, que existia maneiras de enfrentar um diagnóstico. E por causa disso, por causa dessas informações, desses acessos, desses esclarecimentos, dessa vontade que eu tinha de viver, dessa vontade que eu tinha de estar convicto, dessa vontade que eu tinha de continuar na vida do Vitor, que me deram forças para que eu construísse essa história e para que eu seguisse a vida. E claro, a ciência vai colaborando, a ciência vai evoluindo, vai tendo medicamento, vai tendo os novos tratamentos, vai tendo novas possibilidades e assim a gente vai vendo que é possível, que o câncer ele vai muito além do diagnóstico, ele nos traz ah, várias coisas ruins. A nossa vida muda, a nossa história muda, mas ao mesmo tempo ele te faz parar para te repensar em várias questões, né? Eu, por exemplo, eu passei por esse momento assim de parar e pensar em várias coisas, em vários, fiz vários pensamentos em cima disso. E daí foi acontecendo, eu fiz tudo que tinha que fazer, tudo que estava ao meu alcance, tudo que estava disponível pela medicina naquele momento. Ah, eu tive bons médicos, né? E eu tive médicos humanos, médicos cuidadosos, médicos respeitosos, médicos que me olhavam muito mais que um diagnóstico, né? Médicos que viam em mim uma pessoa que queria viver, que queria sobreviver. Então, e isso também foi fundamental, isso também foi importante. A minha médica oncologista, ela é maravilhosa, aproveitando o dia de hoje, que é o dia do médico, para agradecer. Eu sempre falei isso para ela pessoalmente. Eu acho que ela fez parte, né, da minha vida, da minha história, e isso é importante. Isso tudo faz com que as coisas se caminhem e vão caminhando até hoje. E eu fui percebendo, como a gente sempre fala, que o câncer ele é único, né? Que cada pessoa é uma pessoa, a maneira com que a gente encara a situação, ela faz toda a diferença. O acesso às informações, tudo isso contribui para que a gente possa caminhar e levar o barco da melhor maneira possível, né? E como eu não encontrei isso em redes sociais, em internet, eu tentei fazer da minha vida e de como eu encaro toda a situação, um compartilhamento dos meus pensamentos, das minhas ideias, das minhas experiências. E eu acho que é necessário, eu acho que é importante isso para que a gente possa se conectar, inspirar, mostrar que é possível, que existe possibilidades. Cada um vai lidar de maneira diferente com o diagnóstico, cada um vai levar da sua maneira, mas a gente saber que é possível,
né? Que o câncer não é apenas sentença, que existe várias possibilidades dentro do diagnóstico de vida. É, e a gente pode colaborar fazendo isso, né? Fazendo essa troca, compartilhando, mostrando das possibilidades. É, hoje existe, a internet está aí, então a internet ela é acessível, ela serve para tanta coisa, né? Para compartilhamento, troca de informações, fake news, é, influência de produtos que não tem nada a ver. Então, eu queria aproveitar a internet para utilizar ela de uma forma positiva e para usar ela como uma ferramenta útil, né? Então, eu juntei a história da internet com a história da minha experiência para estar compartilhando, para estar me conectando com as pessoas, para estar trocando experiência, trocando informação. E é isso. Eu até queria aproveitar, só que eu não estou conseguindo porque tá na internet do meu filho. Eu ia até compartilhar o texto que eu publiquei ontem sobre as possibilidades que o diagnóstico é, apresenta pra gente, né? Então, eu não tô curada, eu sou uma paciente metastática, mas mesmo assim, existe tantas possibilidades dentro do diagnóstico, dentro da nossa vida, da nossa sobrevida, e eu acho que cada um vai construir a sua história da melhor maneira possível. E é isso. Então, a live de hoje não deu certo da maneira com que eu queria, né? Ia ser uma troca com a Mag, que é a minha psicóloga. A gente ia falar das possibilidades, a gente ia falar das dificuldades, a gente ia falar sobre como que a gente pode transformar, ressignificar, mas infelizmente não deu certo, deu um bug no sistema. Não sei se foi comigo, não sei se foi com ela, mas nós vamos tentar fazer esse momento na quinta-feira. Então, as pessoas que estão aqui, que querem continuar se conectando a mim, que querem trocar informações, trocar ideias, pode me chamar, eu sempre estou conversando no privado que me chama. E é isso, sim. Eu queria aproveitar para não deixar em branco, né? Não aconteceu da forma com que eu planejava, mas eu não poderia deixar passar em branco esse momento, né? Essa, essa reflexão do dia de hoje, né? Hoje, como eu falei, tá fazendo 11 anos que eu peguei o primeiro diagnóstico, lá no iniciozinho do vídeo. Eu vou deixar gravado, deixar salvo aqui, depois eu vou postar lá no YouTube. Fica o convite, quem quiser conhecer, lá no YouTube tem outros vídeos, eu falo algumas outras algumas outras possibilidades, eu falo detalhado como eu descobri o diagnóstico, eu falo sobre mastologista, eu falo sobre a minha reconstrução, eu falo sobre a minha retirada da mama, eu falo várias coisas eu compartilho lá no YouTube. Tenho entrevistas, eu tenho bate-papos, eu tenho troca com alguns profissionais, eu tenho reflexões com alguns profissionais. Eu acho que é legal quem quiser estar sabendo um pouquinho mais, compartilhando um pouquinho mais essa história, buscar um pouquinho mais de informação. Eu acho que isso também vale, eu acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente busca informações de qualidade, né? E nos transforma, nos dá mais possibilidades. Eu faço, Carla, Herceptin perjeta, ou conhecido como trastuzumab e pertuzumab, a cada 21 dias e tomando astrazol diariamente. Já fazem 7 anos, desde o início do segundo diagnóstico, que foi o primeiro diagnóstico da metástase, né? Então, eu faço a cada 21 dias e várias outras coisinhas que a gente acaba fazendo, vivendo, né? Dentro dessa vida oncológica. Mas assim,
Até agora a doença está estabilizada, tanto a mama quanto do pulmão. E a gente vai vendo as melhores maneiras de viver e conviver com o diagnóstico, né? A gente sabe as dificuldades, a gente sabe a luta, a gente sabe a batalha, a gente sabe que não é fácil, que não é um mar de rosas, é uma coisa que ninguém quer, né? E acho que pessoa em essa consciência não deseja isso nem ao seu maior inimigo. Mas o que que a gente pode fazer com essa catástrofe? O que que a gente pode fazer ah, dentro dessa nova vida, nova rotina oncológica, né? Eu sempre compartilho uma coisa, Monique, passa para tua irmã, eu vou tentar deixar salvo esse vídeo e depois eu vou colocar no YouTube. Oliveira, a minha metástase no pulmão, eu descobri em 2015. 4 anos depois do primeiro diagnóstico que foi na mama. É, eu tava falando, hoje inclusive fez uma live de manhã numa empresa corporativa. Não, uma live corporativa. Ah, e eu falo isso sempre assim. Deu um branco, mas é normal, já tá voltando. Que a morte é uma certeza que nós temos, mas é incerto, né? A morte é a única certeza que a gente tem, mas quando que acontece, ninguém sabe. Então, o que eu tento é aprender a lidar com essas possibilidades. E, claro, não é fácil. Eu uso medicamento para controlar a minha ansiedade, para controlar meus pânicos. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho dificuldade para dormir, por causa do pensamento acelerado. Eu tenho medo diário, mas o que que acontece? Além dos remédios, eu faço terapia, né, com a Mag, que era a convidada de hoje, e que ela vai me ensinando todos os dias a lidar com esse medo, com essa ansiedade, com a vida, com as possibilidades, né? Eu não faço isso sozinha, não consigo fazer isso sozinha. Já tentei, mas não dá certo. Acho que a gente precisa pedir ajuda, da melhor maneira possível, tentar recursos, né? Ah, e assim, eu ia só terminando aqui, eu tava lendo, e daí quando eu leio, eu me dá um apagão, né? Ninguém sabe da morte, assim, nós pacientes oncológicos, a gente acha que quando abre o envelope, a gente abre a sentença de morte junto, né? Mas isso de fato ninguém sabe. Nem sabe como que isso acontece, de que maneira que acontece. Então, essa maneira de como lidar com o medo, o medo da morte, o medo das situações, eu acho que a gente, se não consegue, precisa pedir ajuda, né? Eu falo assim, como a Marília Mendonça, como aquele avião da Chapecoense aconteceu no período que eu estava em tratamento, tantos artistas, pessoas famosas, pessoas ricas, o Gugu, que morreu com tanto dinheiro e não morreu de doença nenhuma, né? Ele subiu, nem sei se é essa a verdade, mas assim, ele foi fazer uma coisa que ele nem estava imaginando e acabou morrendo. Então, assim, tu acaba, quando tu para pensar assim e tem alguém que te ajuda a parar para pensar, as coisas tendem a entrar nos eixos assim. Então, isso é uma das coisas que eu tento pensar, né? De como que eu vou fazer para lidar com medo, né? E com essas questões das possibilidades de morte, de vida, né? E assim a gente vai tentando lidar da melhor maneira possível, né? Deixa eu responder aqui.
Carla, o que além do tratamento convencional foi importante e fundamental no seu tratamento? Então, eu só fiz o tratamento convencional, tudo que precisava fazer. Eu tenho muito medo e muita preocupação de tratamentos alternativos. Eu já soube de experiências de pessoas que fizeram outros tratamentos e tiveram dificuldade. Então, assim, eu nunca quis fazer nenhum tipo de tratamento alternativo. Que eu faço de alternativo é tentar viver da melhor maneira possível, né? Eu faço terapia, eu tento encontrar possibilidades dentro da minha nova vida, né? Eu tento me conectar, eu tento reaprender a viver dentro desse diagnóstico. Então, essas questões que eu acho que são fundamentais. A busca de informações, informações de qualidade, que te encorajam, né? Não te colocam medo, que não te deixam em dúvida. Eu acho que essas coisas que foram positivas do meu tratamento, além do tratamento convencional. Estar rodeada de pessoas que te fazem enxergar a vida de uma maneira diferente, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Uma das coisas, assim, foi a psicóloga, isso mudou completamente a minha maneira de encarar a vida, o medo, a morte, né? Lidar com os meus problemas diários, porque além de paciente, eu sou mãe, eu sou mulher. Eu sou tanta coisa, eu deixei de ser tanta coisa, eu deixei de trabalhar por conta do tratamento, então eu tive que me reaprender dentro dessa nova vida diariamente, né? Tanto que o nome das minhas redes sociais é isso, Minha Vida Superando o Câncer, porque eu supero o câncer diariamente, né? A maneira que eu durmo é diferente de antes, a maneira com que eu acordo é diferente de antes, a maneira com que eu lido com as situações é diferente de antes, é tudo diferente, a vida é diferente. Então tem que reaprender a viver dentro desse diagnóstico. Por isso que é minha vida superando câncer, porque eu me supero diariamente em cada situação. E deixa eu ver. Grazi, tem medo de fazer reconstrução? Eu também tinha medo, Sueli. Também tinha medo. Eu levei 1 ano e 6, 7 meses para fazer. Eu era jovem, eu tinha 33 anos. É, então, nessa fase, nessa faixa etária, a gente tem uma vaidade muito grande, né? Mas eu tinha mais medo do que vaidade. Mas de tantos médicos me convencerem de que era importante para a autoestima, para o equilíbrio do corpo, tal, tal, fui, fiz. E hoje, depois de tanto tempo, né, que as coisas foram melhorando, hoje eu agradeço por ter cedido à pressão e ter feito a reconstrução. Mas eu sei que o medo é forte. Até porque eu nunca tinha ido para o centro cirúrgico, né? A minha primeira vez que eu fui no centro cirúrgico foi para ganhar o Vitor. E a minha segunda vez foi para tirar um tumor. Então, as minhas experiências com o centro cirúrgico não eram muito boas. Então, eu tinha medo de passar por isso para colocar um seio. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Medo do tratamento alternativo, eu tenho bastante medo. Liga pra mim, por favor. Desconectou. É, eu soube de vários casos assim que o tratamento alternativo alterou o tratamento convencional, altera várias coisas. Então, assim, eu não faço uso de chá, de nada. Assim, eu sigo, inclusive, até compartilho com vocês. Tem um Instagram de uma farmacêutica oncológica. Ah, Onco Farma com Amor. Eu acho que é esse. Da Carolina. Ela é farmacêutica oncológica. Depois eu compartilho com vocês aqui o arroba dela. Ah,
ela fala muito sobre isso, assim, dos perigos de chás alternativos, ainda mais nós, pacientes de câncer hormonal, nós temos alteração com diabetes, nós temos alteração cardíaca, alteração de sobrecarga de fígado, a toxicidade de todo o remédio, então, assim, é preocupante. Eu já tinha essa preocupação, eu já não fazia uso, né, por medo, e depois que eu comecei a seguir ela, cara, ainda bem que o meu instinto fala mais alto e eu não segui nada disso. Nenhum chá, nenhuma plantinha, nenhum tratamento medicinal alternativo, nada assim. Ah, aquela coisa que compartilha, chá disso é bom para aquilo, chá daquilo outro, cura o câncer. Não, não, não e não. E seguindo ela, quem segue ela vai ver que, de fato, a melhor coisa que a gente faz é não fazer esse tratamento alternativo. Metástase é um termo ainda pior do que o diagnóstico de câncer, né? É, é. É porque a gente sabe, né? Porque quando dizem que tem metástase é incurável, que no meu caso. Mas, ao mesmo tempo, hoje a ciência está tão evoluída que tem tantas pessoas vivendo e sobrevivendo com câncer metastático, e isso me dá esperança e me dá força para seguir em frente. Eu estou há 7 anos com a doença estabilizada, né? Faço tratamento, tenho as sequelas, tenho os problemas, tenho. Eu era pulmonar, então eu fui paciente de risco, eu tive mais medo da Covid, tenho várias questões. Mas a gente consegue ter sobrevida, ter vida e qualidade de vida mesmo com a metástase. E assim, eu sempre falo, quando eu descobri o câncer que eu tinha aquela expectativa que eu ia morrer em 6 meses, quando veio o diagnóstico da metástase, assim, eu não morri lá, então agora eu vou morrer. E existe possibilidade, existe. Mas também existe é, vida além da metástase. E eu acho que é isso, a gente compartilha dessa maneira, com essa mesma intensidade. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, esclarecer, falar, conversar. E eu queria aproveitar com vocês, já que estão aqui, estão perguntando, estão interessadas, tem um site no qual eu sou voluntária, que faz toda a diferença na nossa vida. Viver com câncer é ter certeza do fim de tudo da vida, porque a gente acaba pensando as possibilidades de viver dentro do diagnóstico, né? Porque, infelizmente, nós, sem o diagnóstico de morte, a gente não dá bola e não dá importância para a vida, né? É, e, e deixa eu ver, é que eu tô parando para ver. Já passo o link dela. Ela é muito boa, Oliveira segue. Eu era Mama Hair 2, o meu também é. Ah, Vida após metástases é isso. A gente vem falando sobre isso, né? Mais de 14 anos querendo fazer reconstrução, simetrização. Ah, por exemplo, eu poderia fazer simetria, mas eu tô bem assim. Não é um desejo meu. Poderia, mas eu prefiro não mexer mais. Mas, voltando a falar sobre o site, Graças coloquei na minha cabeça, tem tanta gente que não tem as mamas. Isso é uma questão aí particular, né, Sueli? Acho que tu pode conversar com as pessoas, conversar ah, com os seus médicos, com os seus especialistas, ver o que é melhor para ti. Tudo vai, cada situação e cada pessoa é uma pessoa, né? Mas voltando a falar sobre as informações de qualidade e um site que eu acho que compartilha muitas informações boas, que te acalma, te acalenta, que te dá possibilidades, que te mostra que existe muita vida além do diagnóstico, é o Instituto Oncoguia, no qual eu agora sou voluntária esse ano, faço parte do cadastro de voluntárias.
O Oncoguia é um canal de comunicação super especial que nos dá um outro olhar sobre a vida e sobre o diagnóstico. Então, eu convido para quem quiser conhecer. Tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Tem muitas informações de qualidade, tem muitas meninas que compartilham suas experiências, que nos inspiram. Eles têm muitas informações, o Outubro Além do Rosa, eles têm guias de orientações de vários tipos de câncer, não só o de mama. Então, eu acho que isso é importante. Acesso à informação de qualidade, tudo muda. Nosso olhar muda muito sobre isso. Deixa eu ver. A minha alimentação, Janete, é igual. Igual a antes do câncer. Não mudei nada. Nada, nada e nada. Claro, não mudei nada, porque um ano antes do câncer, eu estava entrando naquela linha fitness. Mas não era uma linha neura. É uma linha de alimentação mais saudável, que é o ideal para todas as pessoas, independente se elas têm o diagnóstico ou não. Que é mais frutas, mais verduras, às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Tentar tirar os refrigerantes, às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Diminuir pizza, hambúrguer, bolo, doce, às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Tem momentos que eu tô mais fitness, tem momentos que eu não tô mais. E assim eu levo a minha vida. Não tenho neura, não gosto dessas neuras. Eu acho que a privação da alimentação e do desejo da alimentação prejudica também. Eu acho que a gente deve encarar de uma forma diferente, né? Como a alimentação faz bem, a alimentação saudável faz bem para todo mundo. Todo mundo precisa ter uma alimentação saudável, né? Tentar tirar lanches, refri, muito excesso de doce, que é para todo mundo. Mas privar o paciente, corta açúcar, corta carboidrato, que açúcar alimenta câncer, que carboidrato alimenta câncer. Não, eu não concordo, não gosto, minha opinião. Eu acho que a gente já tem muita privação, principalmente durante a quimioterapia ali, naquele momento da quimioterapia que eu tive muito forte, que a gente não tem ânimo, não tem desejo, não consegue comer, é uma dificuldade para poder engolir alguma coisa. E a gente já passa por tanto sofrimento. Então, quando eu tava bem, queria comer normal, queria comer igual pessoa decente. Mas o que que é uma pessoa decente, né? É comer frutas, é ter uma alimentação regular, à base de cereais, de fibras, proteínas, carboidratos, mas nada limitado assim com aquela neura, sabe? Eu não gosto, não sou a favor. Então eu digo que a minha alimentação é normal. Ó, em alguns momentos, pela facilidade do dia a dia, eu como bobagem e quando eu posso, eu tento me equilibrar e comer o mais saudável possível. Mas eu acho que não é alimentação. Claro que a alimentação é a chave do tratamento, é a chave do tratamento, que evita vários problemas cardíacos, gordura no fígado, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Mas não aquela alimentação neurótica não vai curar e não vai evitar ninguém ter câncer. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Ó, a Oliveira compartilhou. É Oncofarma em ação, tá? É a Carolina. Eu acho ela fantástica, fantástica
mesmo. Quem quiser compartilhar, vale a pena. Oncofarma em Ação. Ela tá no Instagram. Ela traz muitas informações legais. A Help Go Oliveira compartilhou o Instagram dela. É esse mesmo. Tirei a soja, linhaça e o chá verde. A soja, exatamente. Não faz bem para paciente hormonal. A linhaça, chá verde, essas coisas, né? Diminuir o açúcar, eu tento. Diminuir a farinha branca, eu tento. Processados, eu tento. Mas se eu for no aniversário e tiver um bolo delicioso, eu como. A minha sogra adora fazer sobremesas maravilhosas e eu como. Normal, sem culpa. Às vezes com culpa por causa da balança, mas não com a culpa em relação à neuroalimentar, sabe? Neurose, porque cada um fala uma coisa, nunca mais comer açúcar, refrigerante, farinha branca. Isso me deixa triste às vezes. Essa é a minha preocupação, Janete. Essa é a minha preocupação. Eu até tenho um vídeo lá no YouTube, tenho dois vídeos, três vídeos no YouTube falando sobre alimentação. Tem um Quatro, me lembrei. Tem um que eu falo sobre a minha alimentação, meu pensamento em relação à minha alimentação, tá lá no YouTube. Minha vida superando o câncer. Já faz um tempinho que eu gravei, eu nunca mais coloquei conteúdos novos, até porque eu acho que eu parei de falar assim, que aí, às vezes tem a impressão que as pessoas não querem mais saber essa informação, mas agora eu tô gostando de que vocês estão compartilhando e isso é bacana. Mas tem um vídeo que eu falo sobre a minha alimentação, sobre o meu olhar, meu ponto de vista em relação a isso. Falo sobre isso, a tristeza. Eu tenho experiência com pessoa próxima a mim que teve essa dificuldade, essa neura e não, 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 não colaborou, não trouxe resultados. Enfim, só trouxe mais tristeza. Eu não gosto dessa neurose e acho preocupante. É, é um pensamento meu, né? E eu sou paciente de câncer há 11 anos com metástase 7. Então, a minha alimentação não é que não influencia, mas é, eu como um bolo quando eu quero e nem por isso eu tive câncer de novo, entendeu? É nesse sentido, assim, eu não quero, sim, também fazer uma alusão, mas eu acho que a gente tem que se alimentar de forma saudável, sim, eu acho que a gente tem que colocar mais frutas. Eu, às vezes, sou relaxada. Confesso para vocês que eu sou relaxada. Teve um período assim que eu tento tirar, tem um período que eu preciso, tem período que eu quero comer. Então eu me permito nessa situação. E como eu falei, assim, a gente às vezes é tão restrita, eu tenho ali a questão dos exames, eu tenho a questão da quimioterapia, eu tenho várias questões, então eu acho que a alimentação saudável ela é ótima, é bacana, é essencial, é primordial. Todas as pessoas devem ter alimentação saudável por questão de peso, sobrepeso, gordura no fígado, diabetes, hipertensão, várias coisas que a gente sabe. Mas não dessa forma com que tu tá te colocando, que tu tá colocando sobre neurose, tá? Ai, Mag, tá aí? Que pena. Tô triste. Mas eu tô tentando é, continuar nessa informação. Eu também tô triste. Cris, que bom que tu concorda comigo, Cris. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que essa é a minha visão, a minha opinião, né? Eu acho que as opiniões, elas são, cada um tem a sua, mas a minha opinião é essa. Então, tô compartilhando e é isso. Quando gosto muito e vejo no mercado, eu compro. Eu mereço. Eu também penso assim. A Mari tá aqui, ela vai brigar comigo. Se ela tá escutando. Porque a Mari, ela fala muito sobre alimentação saudável. Eu sei. Tá? A gente conversa muito sobre isso. Mas, TT, eu também acho que eu mereço.
E, assim, ó, se eu posso, eu vou. Tento me policiar para não, tá, Mag? Tento me policiar para não. Mas eu não tenho como neurose. Eu acho que aí é uma questão que a gente também tem que trabalhar na terapia, né, Mag? Mas é isso, assim, meninas. Que bom que vocês gostaram. É uma pena que não deu certo da forma que seria, né? Que era um bate-papo com a Mag. Mas eu continuo convidando para quem está aqui hoje, as meninas que estão aqui quiserem compartilhar desse momento comigo lá na quinta-feira. Eu vou fazer no mesmo horário, vai ficar disponível. Quem quiser me conhecer mais e se conectar comigo, tenho alguns vídeos bacanas, inclusive sobre alimentação. Tava falando e cortei, mudei, que eu acho que eu fui ler e parei. Eu falo sobre a minha opinião, eu tenho conversa com a nutricionista, a gente faz alertas sobre essas questões malucas, essas dietas malucas, que elas podem prejudicar o nosso tratamento, o desempenho do tratamento, a questão da imunidade. O risco que é tirar completamente o açúcar, tirar completamente o carboidrato, tirar completamente a carne. Isso pode prejudicar no tratamento também. Então, é uma conversa que eu tenho com a nutricionista que está lá no canal. Tem uma que ela dá umas dicas de alimentação para aliviar os sintomas da quimioterapia. E depois nós fizemos também uma live no Outubro Rosa do ano passado ou retrasado, que a gente também conversou sobre isso, sobre alimentação, sobre essa questão de culpa. Então tá tudo salvo e gravado lá no YouTube. Quem quiser, já falei, minha vida superando câncer. Então é isso, meninas. Quero aproveitar e compartilhar com vocês esse recadinho do Oncoguia para todo mundo. Cuide-se, você é muito importante. E é isso. Hoje está fazendo 11 anos que eu abri o envelope pela primeira vez. E estou aqui, vivendo, além do diagnóstico. Obrigado para quem estava comigo até agora. Ah, obrigado, Janete. Em relação à bebida, Cris, tá? Eu vou responder aqui a Cris. Cris, em relação a bebidas alcoólicas, existe muita ressalva. A a Onco também fala muito isso, a Oncofarma em Ação, ela fala muito isso sobre a bebida alcoólica por causa das alterações por conta dos medicamentos, né? A bebida alcoólica ela não é saudável, não é boa para ninguém. Quanto mais nós pacientes oncológicos, eu não gosto de bebida alcoólica, nunca gostei, não me agrado, então para isso não foi um problema, né? Eu não precisei trabalhar com essa questão de bebida alcoólica. Eu sei que existe algumas limitações em alguns momentos, algumas liberadinhas em outros momentos, mas que a bebida alcoólica dá muita toxicidade, dá interação com alguns medicamentos, então não é legal, não é saudável. Como eu não tinha essa necessidade, eu não perguntei, nunca estudei, nunca fui a fundo, porque não me interessa. Grazi, queria estar aí com você? Eu também queria. Queria muito que tu estivesse aqui. Sabes que eu tentei apertar aqui algumas vezes para te procurar e não te achei. Para te convidar, não sei o que aconteceu, não sei o que deu. Cris, gostava muito de uma taça de vinho, hoje eu não tomo mais. Então, tem algumas pessoas que podem te esclarecer. A Onco, segue ela, a Onco Farma em Ação, ela vai te esclarecer. Se tem alguma liberação, a Mac poderia até falar. Mas como eu não tomo, eu não desejo, então eu não pergunto. Não sei te dizer assim, né? Se pode, se dá uma bicadinha, se não pode. A família faz pressão da alimentação, não entra na neura. Não entra na neura, não entra na neura e não entra na neura. Se tu puder, assiste o videozinho. E a médica é a médica, né? Ela sabe o que ela tá falando. Se ela tá dizendo que não é pra entrar na neura, então segue a opinião dela. Eu acho que a gente sim
tem que repensar nossa forma de alimentação. Isso é para todo mundo. Mas é, mas como neura, não. Eu acho que é prejudicial também. Fazemos quinta, fazemos. Já avisei aqui para as meninas. Brigo não, ela tá prestando atenção, viu? Ela tá escutando tudo. Ela sabe. Deixa eu ver. De estar com você é ótimo. Também gosto de estar contigo. Eu tava com saudade, sabia? Eu ainda pensei muito na senhora, que eu não vejo mais a senhora por aí. De nada, Janete. Imagina, estou à disposição. Churrasco faz mal? Não. Eu como muito churrasco, adoro. Assim, se faz mal, 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 não sei, mas eu como. Eu acho que de uma forma normal, né? E como diz a Mag, comer todos os dias, acordar e comer churrasco, tomar café e comer churrasco, os exageros não faz bem a ninguém. Mas eu como churrasco. Como churrasco, como peixe. Tem ali uns cuidados que a gente tem que ter durante a imunidade, né? Com certos alimentos, tal, por causa de manipulação, por causa da imunidade baixa. Ali a questão da soja, que eu também tenho preocupação em relação ao hormônio. Mas não como o churrasco como proibição. Eu, 14 anos, 9 meses. Legal. Vamos compartilhar aí essas informações. Falar mais sobre isso. Equilíbrio. Equilíbrio, é exatamente isso. Acho que a gente tem que ter o equilíbrio na alimentação. Acho que está falando da alimentação, né? Nada de sobrecarga e neura. É isso. Meninas, o papo estava muito bom. Adoro conversar, falo demais, falo pra caramba, falo mesmo. Quando me dão um ouvido, então. As minhas sessões com a Mag é 1 hora. Mas se eu contar pra vocês que 1 hora é pouco, vocês não vão acreditar. Porque eu falo demais, a Mag fala demais, a gente ouve demais, então é isso. Nosso papo é sempre gostoso. E eu queria aproveitar, agradecer a quem esteve aqui e quem está comigo aqui até o final. Queria pedir desculpa mais uma vez por não ter dado certo em forma de live, bate-papo com a Mag. Foi uma pena. Eu aperto aqui de vez em quando e não consigo. Mas a gente faz na quinta-feira. E quem quiser, eu convido para. Olha, eu não acredito, Magui! Nem eu, porque agora eu tô de pijama. Não acredito! Olha que eu Teu, tentei 1.500 vezes. teu convite chegou agora, tá? Nesse momento. Eu tava o E ó, tempo inteiro aqui não, tu manda para mim, eu aperto e não aceito. Não aceita. e para mim vinha como solicitação não enviada. Eu não E entendi. deu algum problema. Mas, Mag, Quinta? agora as meninas não vão ficar, elas já ficaram comigo até agora. Não. Desculpem que eu tô Mas assim, né? mas quinta-feira fica o convite. Quem ficou Certo. comigo até agora, não deixe de conversar conosco na quinta-feira. A Mag é maravilhosa. E quem quiser, as meninas, Monique, passa para tua irmã. Tem alguns vídeos aqui com a Mag que eu acho que é bem bacana, tá? Isso aí é vida ao vivo, né, Grazi? Mas quinta a É, gente volta, vai dar tudo certo. tá bom, mas sabes que ontem deu bug, né? As pessoas estavam reclamando que ontem deu bug. Tu não tens ideia, eu saí, eu religuei, eu desinstalei o Instagram, instalei de novo, desinstalei de novo, instalei de novo, mexi em todas as configurações, tentei chamar uma live no meu para fazer teste e a câmera funcionando, e eu não entendi. Não entendi o que Mas estava tu, consi- acontecendo. mas tu conseguia fazer a live? No meu, quando eu entrei É. no meu, eu tentei entrar ao vivo, que aí ele conectou, como se eu estivesse numa live.
Eu pensei, cara, não tô entendendo nada mais. E aí eu até te mandei um áudiozinho dizendo que era um bug entre nossos Instagrams, porque o teu convite chegou agora. Eu tava te Não, ouvindo, de repente entrou o convite. Eu digo, é agora? porque toda hora eu te chamava, eu tô aqui falando contigo e apertando. Tava Sim. falando com as meninas e apertando. Então, às vezes, quando tu apertava, eu não conseguia te convidar porque tu tinha se convidado. Mas aí eu aceitava e não via o convite. E eu tentava te chamar e dizia que não, a solicitação não enviada. Eu quase furei meu celular aqui, É. né? Mas quinta-feira vai dar certo. Vai dar E certo. adorei te ouvir, né? Tua história sempre. Acho que tu deu muitas dicas legais. Quinta a gente reaviva e segue e vai ser muito gostoso também. Né? A todos, desculpa, mas bugs da vida real. Bugs da vida real. Beijo, meninas. Boa noite para vocês também. Boa noite, meninas. Até quinta. Espero vocês. Espero que dê certo agora.